bilhão de reais a cada ano. Então, assim, nosso desejo, nosso empenho, inclusive acabamos também de empossar o nosso Conselho de Cultura, é a gente estar junto para que a gente tenha, de fato, uma receita direcionada ao Fundo de Cultura que seja carimbada como todas as outras verbas. Isso é verdade. Que é a nossa luta, a luta dos agentes culturais, gestores, profissionais da cultura, fazedores de cultura, é que funcione o Sistema Nacional de Cultura, assim como existe o Sistema de Saúde, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS, o Sistema de Educação, não existe o Sistema de Cultura, por isso não existem as verbas que circulam entre os entes federados, né? Então a gente tem que lutar primeiro na esfera municipal e também lutar na esfera federal para a criação do sistema, para o funcionamento do repasse fundo a fundo, que é o que a gente sempre está querendo cobrar aqui e a gente nunca conseguiu. Mas quem sabe agora com a Lei Aldir Blanc, né? Isso possa ser possível. E é sobre a Lei Aldir Blanc que eu vou iniciar agora o segundo bloco, tá? A gente já está com 1 hora de live, o tempo passa rápido, eu vou pedir aos secretários para fazer uma fala diminuta, né? Mais resumida. Aqui tem um copinho de água, quem quiser pegar, pode pôr lá. Pode passar aqui. A gente acabou de passar álcool gel nas mãos, então estamos seguros. Secretário. Pronto. Então vamos falar sobre a Lei Aldir Blanc, a PL, na verdade, né, que ainda não é uma lei, mas ainda precisa da sanção. Então é um projeto de lei 10.075 de 2020, que é a Lei Aldir Blanc, que é a lei conhecida como a Lei de Emergência Cultural. Então eu vou fazer a contextualização dessa lei, né? O que acontece? Para um projeto de lei ser aprovado, ele passa primeiro na Câmara de Deputados, onde ele é criado, depois vai para o Senado Federal, onde ele também é tramitado e aprovado, e logo após vai para a sanção presidencial. A PL Aldir Blanc, ela está no estágio de sanção presidencial. O presidente da República, ele tem até o dia 29, se eu não me engano, de junho, 28 de junho, para poder sancionar ou não a lei, né? Porque ele pode sancionar a lei de forma integral, mas também pode vetar alguns artigos, voltar para o Senado, e aí o Senado vai fazer uma nova tramitação que pode derrubar o veto ou não. Então é um processo burocrático. No que diz respeito à tramitação, por estarmos em um período atípico, que é um período pandêmico no Brasil, né, a lei ela tem tido esforços do âmbito político do Congresso Nacional para acelerar o quanto antes essa aprovação e a efetivação da lei, né? Ou seja, quando o dinheiro chega na conta dos municípios. O que é essa lei? Essa lei destina 3 bilhões de reais, né, para os 5.568 municípios brasileiros, os estados e o Distrito Federal, né? Metade desses recursos, ou seja, 1,5 bilhão, será destinado para os estados e o Distrito Federal. E a outra metade, 1,5 bilhão, será destinado para os municípios, os mais de 5.000 municípios brasileiros. Essa lei é de autoria da deputada Benedita da Silva e tem como relatora a deputada Jandira Fegali. Desse dinheiro, do 1,5 bilhão que os municípios irão receber, essa é a metade que nos interessa, porque nós somos municipalistas aqui, né? 80% é de acordo com a população, então Cachoeira vai receber um valor, Cures vai receber outro valor, Santo Antônio outro valor, dependendo do número de habitantes da cidade. E os outros 20% é o critério de rateio referente ao fundo de participação dos municípios, né? Então, vamos falar dos valores, né? A Confederação Nacional de Municípios, eles fizeram um cálculo e tiveram uma previsão estimativa. Isso não quer dizer que esse dinheiro vai realmente cair na conta da prefeitura, mas eles fizeram uma previsão estimativa com base nesses cálculos, né? E a Confederação Nacional de Municípios diz o seguinte: Cachoeira vai receber um total de R$ 262.916,62. Cruz das Almas vai receber um total de R$ 468.789,21. E Santo Antônio de Jesus receberá R$ 723.213,22. E Muritiba, minha cidade, qual eu sou presidente do conselho, não empossado, porque ainda não correu, eu fiz a cobrança, inclusive, no início da live, prefeito de Muritiba, por favor, imposse o Conselho de Cultura, né? Que é feio, inclusive, não tem um conselho, né, secretários dos municípios. Receberá um valor de R$ 239.674,29. Então, um valor considerável. Esses repasses podem ser pagos de 3 formas, quando o dinheiro chegar na conta dos municípios. O repasse vai ser através de pagamento direto para a conta dos trabalhadores da cultura, que poderão receber um valor de R$ 600 por 3 meses, muito parecido com
com a lei emergencial, né, já aprovada pelo Congresso, enfim, que as pessoas já estão recebendo, inclusive prorrogado o prazo de pagamento. Eles podem receber, a partir dessa forma, eles também podem receber através de apoio à manutenção de espaços culturais, que aí o valor varia de 3 a 10 mil reais, né, o município vai definir os seus critérios, e também pode se criar instrumentos como editais e prêmios, né, caso o dinheiro realmente chegue, a lei seja aprovada, seja regulamentado, o dinheiro chegue na conta dos municípios. Quem não pode receber esse dinheiro, quem já foi beneficiado com a lei do auxílio emergencial, não vai poder receber esse dinheiro. Quem é beneficiado da Previdência Social, da assistência social, que recebe seguro-desemprego ou algum programa de transferência de renda, exceto o Bolsa Família, também não vai receber esse dinheiro. Também não vai receber esse dinheiro quem tem casa de espetáculo privada ou há algum centro cultural que é ligado direto ou indiretamente à administração pública, ou seja, o Cine Teatro Cachoeirano, infelizmente, ou felizmente, porque já tem, né, ou não, depende da perspectiva, não vai poder receber esse dinheiro. Então, o principal desafio da lei, que eu digo que é um desafio nacional da cultura, né, a Lei Aldir Blanc é um desafio nacional da cultura, é como é que esses municípios irão receber esse dinheiro. Essa é a questão central. Então, a necessidade, que a lei apresenta uma necessidade de regulamentação. Eu li a lei tem 12 páginas, né? Ela foi uma lei que foi tramitada muito rápido no Congresso. Há uma necessidade de regulamentação da lei, porque a lei fala os valores, a porcentagem, na verdade, mas ela não diz como isso vai chegar nos municípios, né? A lei vai dar prioridade, por exemplo, a municípios que têm fundo municipal de cultura, prioridade, porém os que não tiverem fundo municipal de cultura, a lei diz que o órgão responsável pela cultura vai fazer a gerência desse recurso, né? Então, o principal desafio dessa lei é a necessidade de regulamentação dessa PL, porque isso vai burocratizar ainda mais, porque após ela aprovada, precisa ser regulamentada, e quem vai regulamentar é a Secretaria Estadual, a Secretaria Especial de Cultura, que agora eu fiquei sabendo que era Márcio Frias, né, que é o secretário estadual, especial de Cultura, que o ex-galã da novela Malhação, né? O presidente Jair Bolsonaro colocou esse profissional para poder atuar na política nacional de cultura no nosso país. Então, a regulamentação para a operacionalização desses recursos das transferências, né, vai ter uma dificuldade também muito grande, a avaliação minha, porque nós estamos em período de pré-campanha, campanha eleitoral, então esse é um outro desafio para essa lei, e outro desafio ainda mais importante de todos eles, que eu acho que é o mais difícil de todos eles, é que mais de 70%, seu IBGE que disse em 2019, mais de 70% dos municípios brasileiros não têm fundo municipal de cultura. Muitos deles não têm conselho municipal de cultura, não têm sistema municipal de cultura. Então, assim, esse é um valor grande que os municípios vão receber, e quem vai fazer a gerência, a fiscalização, controle social desse recurso. Eu sei que não é a realidade dos municípios aqui presentes, mas, inclusive, Muritiba, por exemplo, né, nós temos uma lei municipal de cultura aprovada na época que eu atuei no âmbito da administração pública, mas a lei não funciona, na verdade, para vocês verem até nossa dificuldade de posse no Conselho Municipal de Cultura. Então, eu já faço de novo aqui o pedido ao prefeito de Muritiba, Danilo Sampaio, para poder empossar o Conselho de Cultura. Como muitos trabalhadores de cultura foram contemplados com a lei, né, do auxílio emergencial do governo federal, a pergunta que eu vou fazer para vocês. Não receberão a lei do auxílio emergencial. Então, já desde então, muitas pessoas não vão receber essa lei porque já foram contempladas com a lei emergencial. Restando a alternativa para os municípios, apenas as duas formas, de manutenção de espaços culturais ou através de editais e prêmios. Então, eu quero saber dos municípios. Como os municípios de vocês têm se organizado para uma possível aplicação da Lei Aldir Blanc nesse sentido? Se os municípios têm sistema de cultura, se tem conselho, se tem fundo, há um diálogo para realizar a médio prazo esses projetos? E aqui eu quero fazer uma pergunta bem específica sobre as lives. Há um pensamento na gestão de se contratar artistas para a realização de festivais de lives municipais com este recurso? E aqui foi uma pergunta quase consensual entre todas as pessoas que comentaram aqui na nossa live, né? Que eles querem fazer, os artistas precisam fazer as lives virtuais para poder receber seus cachês. Eu vou passar a palavra para Gilson. Vinícius, veja bem, é uma pergunta pertinente, onde a gente diariamente está convivendo com essa situação aqui em Cachoeira. Um dos passos que tanto a Dene citou aqui,
a questão da impeditiva, da recomendação, aliás, do Tribunal de Contas do município, né, chamando a atenção dos municípios com gastos, com festas, com lives. Isso inclui, de qualquer forma, as lives. O que é que está acontecendo? O prefeito já vem pensando de uma forma, o prefeito Tato, de dar esse suporte de apoio social aos municípios. Foi quando foi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, né, fez uma consulta, né, e se deparou com essa situação, com a regulamentação, a recomendação, aliás, do Ministério Público de Contas, chamando a atenção dos municípios para esse tipo de gasto. Uma vez que, diante dessa realidade já dada, nós estamos em conversa constante com o Conselho Municipal de Cultura, buscando possibilidades de como contemplar, certo, esses artistas, não necessariamente mais como live, entendeu, Vinícius? Mas uma forma de completar, de contemplar eles, né? E as discussões estão avançando. Amanhã mesmo a gente tem uma reunião do Conselho, de forma extraordinária, do Conselho Municipal de Cultura, onde a gente vai madurecer, né, esses pontos, e acredito eu que amanhã a gente saia já com o norte em relação a essa situação, porque a impeditiva, o maior problema que vedou a possibilidade da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, de Turismo, em dar uma ajuda a esses, inclusive o prefeito se adiantou, falou na rádio tal dessa possibilidade, uma das formas de contrapartida, de ajudar o artista local, mas, infelizmente, existe essa recomendação, né, do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, onde a gente está sentando e discutindo diariamente com o Conselho Municipal de Cultura, buscando formas, inclusive a gente também tem um parecer do município, né, da Procuradoria-Geral do município de Cachoeira, né, se posicionando diante dessa situação para nos dar legitimidade e tranquilidade jurídica, certo? Nessa reunião de amanhã. Falando, Vinícius, em relação a essa questão de planejamento e organização, nós já demos um passo aqui adiante em relação à lei Almir Blanc. A gente sabe que ainda não foi aprovado, mas a gente já está num processo aí de agilidade para a lei. Nós já começamos um cadastramento, né, de todos os segmentos culturais, instituições, grupos culturais de Cachoeira, que vai até dia 30 agora de junho, certo? E também a gente pensa articulado também ações articuladas com o Conselho de Cultura, certo? Além dessa situação, né, que vamos torcer que dê tudo certo e que realmente a lei venha à tona, venha à prática, né, para que a gente consiga, né, dinamizar as ações e ansiedade desses grupos culturais, tanto da cidade de Cachoeira como do país inteiro, né, que realmente estão necessitados com esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Mas, assim, além disso, tem essa contrapartida, né, que a gente está discutindo com o Conselho de Cultura, uma forma, através do Conselho de Cultura, juntamente uma ação articulada com o município, a gente liberar, através do Fundo Municipal de Cultura, essa ajuda. Mas essa ajuda a gente vai discutir como ela vai se dar. E eu acredito eu que amanhã a gente já tem uma posição em relação a essa ajuda para a classe artística de Cachoeira. Gil, eu vou aproveitar só o direcionamento da pergunta para poder já fazer a pergunta que a professora Marta Rosa também já fez aqui. A professora Marta Rosa está interagindo bastante com a gente. E você já respondeu. Então, a Prefeitura de Cachoeira tem feito os cadastros, né, dos agentes culturais da cidade, já se precavendo para a Lei Aldir Blanc, não é isso? Ok. Dene, por favor, pode responder a pergunta aí, esse grande desafio cultural chamado Lei Emergencial da Cultura. Um grande desafio. Primeiro, eu quero aqui convidar os internautas, as pessoas que estão nos assistindo, independente dos artistas, que nós precisamos mais e mais intensificar a nossa participação nas redes sociais em prol da sanção dessa lei. Né? Então, a gente precisa que a comunidade cultural de norte a sul do país, né, esteja aí através das suas redes sociais, mobilizando os seus seguidores, seus amigos, enfim, multiplicando, né, o nosso pedido ao presidente da República que ele sancione a lei Aldir Blanc, que é uma lei nada mais justa para o primeiro setor,
que paralisou com a pandemia. O último a reativar suas atividades, né? Inúmeros trabalhadores brasileiros da cultura estão completamente parados. O cenário do Brasil no campo da cultura, para quem trabalha, para quem produz, é o pior possível, porque são informais. Né? A maior parte, a grande parte dos artistas, dos produtores, das pessoas que trabalham na cultura, trabalham de forma informal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer urgente, né, o nosso exercício diário, constante, é a gente estar aí nas redes sociais pedindo que o presidente sancione a lei. Em Santo Antônio de Jesus, a gente também vive a mesma realidade dos nossos colegas aqui de outros municípios, tentando se organizar, né, o planejamento, em primeiro lugar, para que a gente, quando receba, né, se a gente receber essa verba, se essa verba chegar no município, nós estejamos preparados, junto com os artistas, para enfrentar essa empreitada, porque não vai ser fácil. Então, lá em Santo Antônio de Jesus, nós, como eu disse antes, acabamos de dar posse ao nosso conselho, justamente para a gente contar com o conselho na hora de construir essas metas, esse planejamento. O nosso fundo municipal, ele existe, a lei do sistema também existe, aprovada na Câmara de Vereadores e também todos os desdobramentos. Então, nessa parte legal, nós estamos estruturados. Nós estamos organizando um cadastramento municipal, nós alertamos também os artistas de Santo Antônio de Jesus para se inscreverem no cadastramento do Governo do Estado da Bahia, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. A gente fez uma grande campanha para que os artistas se inscrevam nesse cadastro do Governo do Estado. E no nosso município, especialmente, a gente está construindo também, né, esse cadastro, esse formulário, para que a gente venha cadastrar os artistas. O nosso edital, o credenciamento para as lives, a gente também teve esse cuidado de consultar os órgãos de controle, e aí a gente pediu um parecer do Ministério Público, lá de Santo Antônio de Jesus, ouvimos a Procuradoria também do município, e nós colocamos no edital a justificativa que deixa claro como está vivendo esses artistas hoje. O nosso credenciamento ele é só para artistas de Santo Antônio de Jesus, que residem em Santo Antônio há mais de 2 anos, que vivem da arte, da música. Então, nós pontuamos essas questões e aí nós conseguimos um parecer positivo do Ministério Público. Então, esse nosso edital de credenciamento é uma prestação de serviço, né, feita pelos artistas. E a chegada do auxílio, que nós já sabemos que tem esses critérios de não ter recebido o auxílio emergencial do governo federal, esse que está em curso, né, ciente de todas essas questões, nós estamos pensando realmente em trabalhar com os editais, que já é uma prática nossa, e também a manutenção dos espaços. Então, a nossa linha caminha por esse sentido. Nós vamos trabalhar com a Secretaria de Assistência Social, porque foi a secretaria responsável pelo apoio aí às pessoas que receberam o auxílio emergencial e outros programas mais. Então, a gente primeiro vai fazer essa triagem, né, e dentro da nossa realidade, lógico, né, se a maior parte dos artistas não receberam auxílio, né, então nós vamos utilizar a verba para esses outros pontos. E, havendo a necessidade, claro que nós vamos investir no auxílio emergencial, visto que o que o artista mais precisa hoje é da renda, é dessa transferência de renda. Então, a gente está se estruturando dessa forma, trabalhando dentro da Secretaria de Cultura, outros setores também, já mobilizados, para quando a gente receber essa verba, porque são 60 dias, né, que a gente tem que operacionar, para que a gente não perca essa verba. Então, o nosso esforço vai ser esse, e, com certeza, chegando ao município, ela vai contar com o Conselho de Cultura para estar conosco, não só no planejamento, na fiscalização, toda a comunidade em geral, e nós vamos fazer da melhor forma que venha atender aos artistas de Santo Antônio de Jesus. Uma informação importante que a secretária Deni falou é a questão do prazo que os municípios têm para poder realizar suas atividades após a descentralização do recurso, né? Quando o recurso chegar aos municípios,
Os municípios têm 60 dias para começar as suas atividades e gastar o dinheiro, né? Então, caso o município não consiga gastar o dinheiro nos 60 dias, o dinheiro vai voltar para o Fundo Estadual de Cultura. E aí eu passo a palavra para o secretário El, para falar sobre a sua angústia frente a esse desafio cultural lá em Cruz das Almas, secretário. Olha, tem 2 meses, né, que a gente está se debruçando dentro dessa lei, várias conferências estaduais, né, que já obtiveram aqui com os secretários dos municípios, com a DICBA, né, que é com o Conselho também de Cultura, presidente do Fórum, secretário de Estado, depois teve vários outros, e por fim, essa semana nós tivemos um curso, né, e é muito bom a gente observar que foi um movimento, né, da sociedade civil, de secretários municipais de cultura, de artistas, né, em torno dessa lei. É muito bom salientar disso, que não foi uma coisa verticalizada da Secretaria de Cultura do antigo Ministério da Cultura. Então, nasceu, né, de forma horizontal na discussão, e o bacana é ouvir hoje justamente do fortalecimento da institucionalização dentro dos municípios, coisa que também estava aí. E é bom salientar que esse 3 bilhões, né, é desde 2009 que não foi feito nada com esse dinheiro. Então, a gente precisa estar pontuando isso, né? Os municípios estão aí todos fervorosos querendo receber, infelizmente a gente também não tem esse apoio. Então, esse curso, né, veio pontuar justamente toda a estrutura dentro da lei, pontuando cada artigo desse, quais são os critérios, como é que nós, enquanto secretaria, devemos nos organizar. Então, em paralelo, que nós já tínhamos planejado agora em 2020, o fortalecimento dessa questão do sistema municipal, que já está em lei, né? Existe já fundo, existe já tudo em lei. A gente está fazendo agora aí o edital virtual, que seria, né, presencial, mas fazendo novamente o edital virtual para a questão da eleição do conselho, tipo como está aí agora, né, a questão do estadual. Nós estamos nesse ponto, estamos nos organizando em um comitê, e aí já foi convidado o nosso amigo Luciano Rocha, o Conselheiro Nacional de Cultura, Pan Batista, o nosso amigo, a Proeste da UFRB, né, a Tabata, Tatiana Veloso, inclusive nosso amigo Luciano também, Simões, para fazer um comitê, para a gente também discutir. Já foi uma reunião com a Procuradoria para como a gente vai fazer também dentro dos parâmetros jurídicos, né? E a gente está já pensando na questão dos editais, porque você já colocou aí um empecilho muito grande que vai ocorrer, né? As pessoas já receberam o emergencial, então a gente vai ter que ter uma criatividade para chegar essa verba. Então a gente está assim, eu sou muito esperançoso, né, otimista de estar chegando essa verba, porque a gente vai dar um boom. Como a gente está falando aqui, a gente não tem as verbas carimbadas. Chegando aqui, a gente organizado, como a gente está vendo aqui que nós estamos, acredito que a gente vai, que é o objetivo, chegar na ponta, chegar para aquele da cadeia produtiva cultural que nunca chegou. E a gente vai estar batendo na porta, e aí vocês que estão em cada município aí precisa também se movimentar, que desde quando a gente adentrou a secretaria, nós estamos fazendo essa parte de capacitação dos atores culturais do município para eles se organizarem enquanto sociedade civil para chegar nesse momento, desde na época, né, da questão do São João, para saber como é que se contrata, que é a maior confusão quando a gente tem lá os músicos, os artistas que não têm documentação, que tal. Então, isso aí Então, nós estamos preocupados com isso também, Vinícius, em relação a capacitar, fazer também uma celeridade nisso, para eles saberem se organizar enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto espaços culturais, para estar também recebendo essa verba emergencial. Muito obrigado, secretário. É importante a informação que o senhor passou para a gente,
Esses 3 bilhões é oriundo do Fundo Nacional de Cultura, que está há muito tempo aí sem uso, na verdade, né? E precisou de uma pandemia, na verdade, para poder haver esse repasse de fundo a fundo, que é, eu acredito que uma das maiores bandeiras da gestão cultural a nível nacional, que era que realmente os municípios tivessem esse Me repasse. permita, Vinícius, eu acho que Pode falar. é bom ouvir isso, porque a gente sabe das políticas, e aqui eu não estou falando da questão política partidária, eu estou falando de uma política cultural que foi há muito tempo está se fazendo esse fortalecimento do sistema municipal e que foi quebrado, né? A coisa tinha um plano de metas da cultura para ser, que acaba esse ano, né? Para ser inserida. E, infelizmente, de 2018 para cá, né? 2019 e agora 2020, a coisa não andou. Coisas que eram para estar sendo feitas, como estava vindo, de repente a coisa desandou aí. Eu acredito que é desde o ano de 2016, quando houve o golpe, né? Que destituiu a Exatamente. presidente legitimamente eleita no Brasil. Mas, enfim, tem alguns comentários aqui que eu tenho que, obviamente, né, fazer referência à nossa audiência. Ivana Pedrão está nos acompanhando aqui, está mandando um abraço para o secretário, interagindo, dando opiniões, dizendo que realmente é uma grande morosidade no caminhar da lei, mas eu acredito que ela está se referindo à possibilidade da lei poder ser vetada pelo presidente da República, que esse é o nosso maior medo, na verdade, né? Porém, como a lei foi, contextualizando a lei, né, como é que ela foi aprovada por unanimidade, o Senado Federal tem autonomia, inclusive, para vetar o veto do presidente da República, né? Mas não esquecendo que quem gerencia, né, a descentralização desse recurso é a presidência da República, que, inclusive, pode nomear, não sei se já nomeou, na verdade, né, ou pode nomear um Márcio Frias, que é o ex-galã da Malhação da TV Globo. Vamos lá. Júnior Pituba fala justamente dessa questão do veto presidencial, né? Dona Dalva Damiana, Dona Dalva, doutora do samba, está nos acompanhando aqui também na live. Um abraço, Dona Dalva, aqui, que é uma das figuras mais emblemáticas na tradição do samba de roda no Brasil e no mundo, doutora honoris causa pela nossa Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é a universidade que tem dado todo o suporte aqui para a gente, através da coordenação de cultura e universidade, pelo professor Luciano Simões. Né? Sami Suzá também, que é o diretor do Cine Teatro, está nos assistindo, é óbvio, né, Sami? Acabou de entrar Léo Sainz, que é um agente cultural lá de minha cidade, Muritiba, de Santos, enfim. Tem uma pergunta do professor Fábio Batista. Ele diz o seguinte: na cidade de Lençóis, houve uma política pública emergencial que tem repassado o valor de R$ 150 para os músicos que deixaram de se apresentar nas ruas e praças das cidades em função da pandemia. Vocês pensam em algo semelhante aí em Santo Antônio de Jesus, em Cruz das Almas ou em Cachoeira? Gil, pode começar a responder. Eu acho que eu só vou aqui autoafirmar o que eu já tenho dito na minha fala aqui anterior. Né? Nós estamos aí, claro que é desejo nosso, e eu espero que daqui para amanhã a gente decida isso, certo? Que a gente está em parceria, né, com o Conselho Municipal de Cultura, justamente para definir esses entraves, né, de como a ajuda vai chegar aos artistas locais. Dene. Nós recebemos os músicos, especialmente os músicos, porque foram eles, no primeiro momento, procurou a prefeitura, né, e trazendo, inclusive, propostas, né, de como auxiliar os artistas. Nós fizemos uma consulta à procuradoria do nosso município e, naquele momento, né, a procuradoria nos respondeu dizendo que nós não poderíamos fazer o auxílio. Então, a gente não poderia lançar um credenciamento ou um cadastro para repasse de renda aos artistas via auxílio. Foi recomendado um edital, né, e uma prestação de serviço. Então, com essa recomendação, com essa orientação, nós abrimos esse edital de credenciamento e o artista vai produzir uma live e a prefeitura vai pagar o cachê. O cachê por músico, R$ 600 por cada músico. Nós também temos em curso
o edital cultural Cleusa Oliveira, que já atende uma outra gama de artistas do nosso município. Então, assim, nós dialogamos com toda a categoria e nós conseguimos o consenso inicialmente através desses 2 projetos. E aí nós vamos aí sempre no diálogo, conversando com todos os artistas da nossa cidade, né? A gente tem um diálogo bem amplo para o que é que a gente precisa fazer mais, porque nós sabemos que a pandemia não para por agora, mas inicialmente foram essas 2 ações que nós estamos executando no município para auxiliar aos artistas. Secretário El. A gente tem dialogado muito com os secretários de como eles estão se comportando em relação a isso. Então, assim, a gente vai procurar também Lençóis como é que eles chegaram nessa, né, porque todos, né, você tem a perceber que tem o diálogo com a Procuradoria do município para lhe dar a base jurídica em relação a esses repasses financeiros. O que nós estamos fazendo de forma em Cura das Almas é uma visão mais geral, né, principalmente as secretarias que têm essas verbas já carimbadas, como assistência social, né, e a Secretaria de Educação voltada aos estudantes. Então, dessa forma, a parte, né, já foi desde o início, que a gente futuca também, né, caros colegas, a gente futuca os prefeitos, rapaz, vamos aqui e tal, mas aí existe, né, as linhas jurídicas, as linhas também financeiras, que ele sabe se pode ou se não pode. Então, a partir do momento que a gente apresentar o que a gente está planejando em termos dos editais, possa ser que futuramente, né, as coisas melhorem para a gente poder estar... Porque a gente fala direto, é o sentimento nosso, sabe? Da gente querer abraçar, da gente querer ajudar, mas às vezes as pessoas não entendem também que a gente está por trás disso aqui tudo, a questão jurídica que nos impede, às vezes, de fazer determinadas ações. Antes de eu passar a falar para a Dani, que ela me pediu, para poder fazer uma complementação, eu quero aproveitar o momento e a deixa do secretário El para dizer que, na verdade, os gestores culturais aqui no Recôncavo, eu acho que no Brasil como um todo, são grandes ativistas, na verdade, né? São uma série de percalços que vocês encontram no meio do caminho, inclusive durante o exercício do seu próprio cargo, para poder defender o que parece óbvio para uma secretaria, que é orçamento, né? Que é recurso, que é dinheiro para executar as ideias, que eu sei que deve ter várias nessas cabecinhas aí e da equipe, né? Mas encontro dificuldades burocráticas e financeiras, porque a cultura é uma área que é muito forte no Brasil, né? É uma área que tem um impacto econômico gigantesco, porém, é uma área que, no âmbito da gestão pública, ela está começando a tomar o corpo agora, diferente de saúde, de educação, né? De assistência social, que nos últimos anos teve um crescimento muito grande, né? A cultura está começando a tomar corpo agora na gestão pública municipal, né? Os prefeitos de município hoje ainda tem muitas barreiras a serem vencidas, por exemplo, que eu acredito que uma delas é deixar de muitos municípios terem secretarias mistas de cultura, para não ser mais Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, mas sim Secretaria de Cultura e ter outra secretaria para comandar o esporte, né? Ou um departamento, enfim. Existem diversas burocracias em torno desse processo. Então, eu quero parabenizar, porque muitas vezes as cobranças, eu falo porque eu já tive um lugar de gestão, né? As cobranças das pessoas chegam, cadê a verba? Não está fazendo nada, mas não sabe o quanto é difícil, porque é um problema contextual nacional, na verdade. A gente está lutando aqui para que as coisas aconteçam realmente. Vou passar a fala para a secretária. Eu falei deputada, viu, Dani? Secretária Dani Coates. Falar em deputada, eu mando um abraço para a minha deputada Alice Portugal, que nos auxilia É minha deputada também. muito nessa luta pró-cultura. Não só um lembrete, nós vivemos essa realidade, né? Nós somos gestores e também ativistas, e a gente tem um outro cenário que é importante a gente lembrar, que é a população de modo geral. Quando eu comecei na rede social defender o governador Flávio Dino pelas políticas públicas na área da cultura, acho que foi um dos primeiros estados brasileiros, né, a tratar dessa situação da cultura na pandemia, eu fui rechaçada na rede social, porque eu defendi, né, políticas públicas para a cultura nesse momento da pandemia.
Quando o prefeito falou em Santo Antônio de Jesus, né, sobre as nossas atividades na área da cultura, o prefeito também foi muito questionado. Vai gastar dinheiro com a cultura? Prefeito, eram os recados que o pessoal mandava. Vai gastar dinheiro com cultura? Tem que gastar com remédio, tem que gastar com a saúde. Então, a gente também enfrenta esse outro lado da moeda, né? Que as pessoas, de modo geral, que estão todo dia assistindo lives dos artistas, né, nas redes sociais, a população em geral que está em casa e o seu único entretenimento, muitas vezes, é a cultura, né? É a televisão, é o filme, é o livro. Na hora que a gente quer implantar uma lei, na hora que a gente quer levantar um projeto de apoio aos artistas, a população, de modo geral, tem uma grande rejeição. É verdade. Eu sempre falo que também é um grande desafio colocar o patamar da cultura no âmbito de relevância, né, na gestão e na política, por exemplo. Nós estamos falando de economia, nós estamos falando de geração de emprego, nós estamos falando de autoestima, nós estamos falando de saúde psicológica, né? Nós estamos falando de bem-estar, nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de uma série... A cultura, ela é transversal, na verdade. Não, é uma pasta, uma das mais poderosas que existem dentro da administração pública, mas a gente está trabalhando aí sistematicamente a comunidade cultural como um todo para que seja uma pasta que tenha realmente o reconhecimento. Eu estou aqui no quadro, estou falando de lado, mas eu estou no quadro aqui. O negócio aqui é chique, ponta de linha tecnologia. Quero parabenizar aos secretários, né, pelas falas, pela resposta. A gente vai findar o nosso terceiro bloco, no segundo bloco, na verdade, para entrar no terceiro bloco. Quero registrar aqui a presença de professora Laura Bezerra, foi minha orientadora na especialização em gestão cultural aqui na UFRB, professora doutora Laura Bezerra, que é uma excelente profissional, excelente professora, me ajudou bastante no processo de construção da minha pesquisa, está nos assistindo. E a professora Elba Matos está aqui ainda, gente. Eu quero pedir para a professora Elba Matos fazer uma pergunta, que eu sei que a professora Elba está trabalhando lá forte em São Félix, né, tem feito o cadastro, né, cultural dos agentes, né, de forma Elba bastante foi assídua. secretária de Educação? Professora Elba foi secretária de Educação, está nos assistindo aqui, queria pedir que ela mandasse uma pergunta, que eu faço questão de ler uma pergunta da professora Elba. Tenho uma grande admiração, mais uma vez, falando da professora Elba. Vamos passar para o terceiro bloco, na verdade, agora, né? O terceiro bloco da nossa atividade, do nosso evento, para discutir sobre os impactos econômicos da suspensão de São João e também da Lei Aldir Blanc, foi destinado para algumas entidades de alta relevância a nível estadual, entidades da sociedade civil. Fizemos convites para mandar uma pergunta através de vídeo ou escrito para o representante do Conselho Nacional de Cultura, né? Fizemos o convite para mandar por vídeo ou por escrito a presidenta, né, do Conselho Estadual de Cultura, para a coordenação da Câmara Técnica de Cultura do Recôncavo e também para a coordenação de Cultura e Universidade da Federal do Recôncavo, que é o professor Luciano Simões. Porém, nós temos apenas o vídeo do professor Luciano Simões, né, que mandou o nosso vídeo aqui. A gente vai passar apenas essa pergunta do professor Luciano. Então, para substituir as demais perguntas que não foram, enfim, mandadas, eu vou estar abrindo aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. A professora Elba, por exemplo, é uma delas que eu faço questão de ler uma pergunta, professora Elba. Então, a gente vai passar agora o vídeo, pergunta do professor Dr. Luciano Simões, que ele é coordenador de Cultura e Universidade da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu gostaria inicialmente de saudar a organização do debate e a debatedora e os debatedores. Nesse momento de enfrentamento dessa crise sanitária, política, econômica, a gente precisa de soluções coletivas. E as soluções coletivas surgem a partir da troca de ideias, da reflexão. E esse debate, então, tem um papel super importante. A minha pergunta é em torno da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, né? É uma conquista se ela ter sido aprovada de forma tão expressiva no Congresso, no Senado. Isso é resultado de mobilização da sociedade civil, de lideranças políticas comprometidas com o campo da cultura. Mas a gente já tem um longo caminho pela frente, né? Para a lei ser sancionada, construir a regulamentação da lei, pensar as formas de repasse para estados e municípios. Então, entre a construção da lei e os recursos chegarem efetivamente para os artistas e os espaços culturais impactados pela crise, há um caminho pela frente. E a minha pergunta, eu gostaria de ouvir como vocês estão vendo os desafios para os municípios de
colocar em prática essa lei de forma transparente, para que os recursos cheguem, né, aos artistas e agentes culturais dos espaços culturais, e quais os principais desafios para isso, e como as gestões públicas municipais estão se organizando para a aplicação da lei. Antes de vocês responderem a pergunta do professor Luciano, vou fazer algumas justificativas, né? O nosso grande amigo Luciano Rocha enfrentou um problema com um familiar que contraiu o Covid-19, desde ontem está tentando solucionar o problema, justificou o não envio, né, da lei, da pergunta, e Pam Batista, que é a nossa presidenta do Conselho Estadual de Cultura, uma grande liderança da qual também tem uma boa relação, uma amiga querida de longas datas, está com problema lá no Iguape, porque ela é de Santiago do Iguape, então lá a internet é meio complicada, né? Então ela justificou agora aqui, passou uma mensagenzinha para mim, de não vai poder mandar o vídeo para poder fazer a pergunta para vocês. Mas deixando aqui as justificativas, tanto do representante nacional, né, que é o Luciano Rocha, grande amigo, grande parceiro, tá prestando aí uma assessoria para vários municípios aqui no Recôncavo, né, dando uma satisfação bem interessante a todos, está acompanhando, inclusive lá em Muritiba. E a nossa Pam Batista também, que é a presidente do Conselho Estadual de Cultura. Eu passo a palavra para Gil. Vinícius, veja bem, eu acho que essa lei Aldir Blanc, acho que é o pontapé inicial de uma grande batalha que a gente tem pela frente, né? Essa lei, eu acho que ela anseia pelas necessidades vitais e reais de quem produz cultura nesse país. Então, eu acho que esse é o arcabouço, né, de imediato que a gente deve se prender, não necessariamente porque ela for sancionada e os recursos chegarem, não. Eu acho que esse é o pontapé inicial para que a gente endosse, a partir daí, com muita persistência, certo? Para que esses recursos eles tenham uma retroalimentação, esse fundo, e que ele seja partilhado para todo o país, entendeu? Que chegue às bases que produzem cultura nesse país, que esse fundo realmente ele se torne um instrumento de democratização, por que não? Né? Que fique mais presente, que seja um instrumento, né, apto e que atenda essa perspectiva dos segmentos culturais, dos atores sociais. Em relação à atuação dessa lei, os desdobramentos dela, eu já tinha citado alguns pontos, alguns aspectos do que a gente já vem caminhando aqui, né, que a gente já de forma prematura, a gente vem já desenvolvendo, aplicando, aliás, os questionários, né, para todos os segmentos culturais de Cachoeira, instituições, grupos culturais, certo? E o segundo momento a gente, mais uma vez, vai se reunir com toda a cadeia produtiva da cidade, especificamente a Secretaria de Cultura e Turismo, que, por força maior institucional, a gente sabe que é a mentora de todas as ações e procedimentos, né, no que tange políticas públicas, e discutir quais são os mecanismos, ferramentas que a gente, a partir da lei, vai adotar para que esses recursos cheguem a quem realmente precisa, a quem realmente produz cultura, certo? No nosso município, né? A triagem, os meios, os mecanismos que a gente vai criar para saber quem é quem, para a gente não cometer injustiça de estar contemplando pessoas que já têm, de alguma forma, um benefício e deixando pessoas que não têm nenhum, que não foi, de alguma forma, contemplado. Então, acho que são situações a se pensar, a se discutir, né? A avançar nesse sentido, e nós que estamos à frente da gestão cultural, né, é preciso ter muita coerência, né, ter a visão bastante atenta, né, ao que está lá na lei, que a gente procure buscar esses mecanismos com muita prudência para que a gente consiga fazer um trabalho coerente, né, um trabalho que surta efeito e que agregue esses valores às reais necessidades desses atores sociais, dos grupos culturais, enfim. Pronto, muito obrigado, Gil. Eu quero fazer uma correção aqui, é porque são muitos cargos, coordenações, e às vezes a gente se equivoca. Professor Luciano Simões, ele é coordenador do Núcleo Cultura e Territórios da Proeste, que é vinculado à Diretoria Cultura e Universidade, que é coordenado pela professora Daniele Canedo, que é lá do Secult, também foi minha professora na especialização em gestão cultural,
Então, um grande abraço para o professor Luciano Simões e também para a professora Daniele Canedo. Dizer que o professor Jânio Roque também está assistindo a nossa live. O professor Jânio Roque é uma das referências de pesquisa de festas populares aqui no Recôncavo da Bahia, né? É uma grande referência para mim, inclusive, no âmbito acadêmico, intelectual. É um grande prazer estar sendo assistido pelo professor Jânio Roque. E justificar mais uma vez que o conselheiro Luciano Simões, né, não conseguiu mandar a pergunta através de vídeo porque está enfrentando um problema grave. Luciano Rocha está enfrentando um problema grave com um familiar que contraiu a Covid-19, mandou essa justificativa para a gente, eu entendo. E desde já eu quero, inclusive, desejar melhoras de recuperação ao seu familiar, Luciano. Luciano, que é um grande apoiador do segmento cultural aqui no Recôncavo, conselheiro nacional de cultura. E nossa Pan Batista, que é quilombola. Eu falo que ele é a quilombola do meu coração, né? Que está no Iguape. Infelizmente, a conexão no Iguape não é tão boa assim, não conseguiu mandar o vídeo. Mas, desde já, marcando a presença desses dois agentes culturais, lideranças importantíssimas para que a gente possa construir. Eu vou passar a palavra agora para a nossa secretária, Dene. Respondendo o professor Luciano, isso, né? Respondendo. Então, um grande desafio. E eu já vou deixar aqui meu pedido no ar ao professor Luciano, que nos ajude, nos auxilie. Eu já recebo e eu quero também agradecer. Eu sempre estou ligando para ele, sempre peço a ele, faço consultas, né, lá para a nossa gestão cultural de Santo Antônio de Jesus. Sou sempre atendida. Então, eu quero agradecer e também pedir que nos auxilie nesse desafio, porque não vai ser fácil. Eu digo isso porque em Santo Antônio de Jesus, antes de 2017, a realidade da cultura era outra, né? Anterior ao nosso trabalho, a gente chegou a fazer reuniões do Conselho de Cultura na pracinha, na praça, porque o pessoal não abria a secretaria para a gente fazer as reuniões do Conselho. Então, a realidade nossa é outra, mas é uma realidade a partir de 2017. E a nossa realidade tem sido um grande desafio. Por quê? Porque a contabilidade, né, os setores da administração pública, no caso, no meu município, né, há anos e anos, tinha uma realidade da cultura. A cultura em Santo Antônio de Jesus, até 2016, era só apenas para fazer o São João. Então, tem sido um grande desafio e eu conto muito com meus colegas, eu conto muito com os colaboradores da Secretaria de Cultura e também dos outros setores, eu conto muito com a sensibilidade do procurador, mas nós vivemos em regime permanente de estudo e de pesquisa para a gente efetivar as políticas públicas de cultura em Santo Antônio de Jesus, para a gente profissionalizar os artistas, né, para a gente atuar atendendo a todos os requisitos da lei. É a mesma lei que vai para a saúde, a mesma lei que vai para a educação, né, e outras secretarias e outras pastas, vai para a cultura. Né? Os mesmos processos que são feitos na cultura são feitos em outras secretarias. Mas a questão cultural das gestões, eu digo de modo geral, não atingindo a todas as gestões, ainda existe uma falta de aperfeiçoamento na gestão cultural. Então, quando a gente chega na contabilidade, para a gente fazer os empenhos, no controle interno, para pegar os pareceres, então todo mundo tem que ir lá mesmo estudar, pesquisar. Né? Então, eu fico imaginando o tamanho do nosso desafio quando esse recurso chegar nos municípios. A gente, quanto gestores, nós, na gestão das secretarias, né? Enfim, né? No espaço da cultura, dentro do governo, a gente é um faz-tudo. Para a gente realmente colocar em prática, nós somos um faz-tudo. Então, vai ser um grande desafio, eu realmente me preocupo, né? Para que a gente não perca esse time, não tenha que devolver esse recurso. E os artistas precisam também estar atentos. Né? Eu vi aqui falar em documentação. É um grande desafio para os artistas, pelo menos na minha cidade. Quando a gente fala em certidões, quando a gente fala em fornecer dados, então a gente precisa também que a turma se atualize para nos ajudar. Então, vai ser um enfrentamento gigante,
Mas nós estamos preparados, a gente já enfrentou outros desafios. Prestações de conta também na área da gestão pública direcionada à cultura. Normalmente, os setores estão preparados para fazer prestações de contas de convênio de saúde, de educação, né? Mas quando chega na cultura, se sentem acanhados, né? Mas a lei é a mesma, os procedimentos são os mesmos. Então, vai ser um desafio, mas nós vamos topar esse desafio, vamos vencer esse desafio, e eu já peço ajuda aí à turma da UFRB, porque eu tenho certeza que vai nos ajudar. Muito obrigado, secretária Dene, e tenha certeza disso. Eu sou um representante aqui da Universidade Federal do Recôncavo, e o professor Luciano, inclusive, tem conversado bastante comigo referente a esse apoio de assessoramento e orientação técnica para os municípios se organizarem na sua institucionalidade frente ao recebimento desse recurso, para que a gente possa dar esse aparato, né, técnico, o corpo de docentes e profissionais da UFRB está à disposição. O professor Luciano tem conversado bastante comigo e vai vir coisa boa para vários municípios aí, eu posso garantir. A professora Elba disse que não tem nada a perguntar, mas está orgulhosa em que vê o Recôncavo, esse celeiro cultural do país, está se organizando muito bem para o enfrentamento das dificuldades do setor durante a pós-pandemia. Lamentavelmente, recebemos esse recurso de forma emergencial, quando já deveríamos tê-lo há muito tempo nas contas dos fundos municipais de cultura. Eu vou passar a palavra para o El, ele já está chegando já num tempinho, daqui a pouco eu passo para você, Gil, para você fazer essa complementação que você está me pedindo aí, que eu estou vendo. Pô, eu fico feliz de você falar várias pessoas, que a gente é professor, mas o aprendizado é cotidiano. E aí você já falou de professora Elba, quando eu fui na época de educação do território, ela era secretária de educação, dialogamos muito. Luciano, né, Rocha, que na sexta-feira conversamos, dialogamos através de uma live entre os componentes da secretaria e ele. Né? Isso é o que curte, falo desse instante, de todo dia se debruçar na lei, do estudo. Né? Nós fazemos isso, nós temos certeza que nós fazemos isso. Até porque os desafios são grandes, se você não tem a apropriação de tudo isso, fica difícil você estar fazendo uma execução de qualidade. Né? Então, assim, professor Luciano, não reconheci sem um óculos, viu? Mas desde o ano passado nós já estamos conversando. Ontem já recebi da professora Tatiana Veloso viu, Dene? Já uma futucada da Proeste. Luciano, no início do ano, já sentou lá com a gente, um cara espetacular, um cara que vem dando norte. Nós já estamos aí também outra pessoa interessante, né? Existe Ana Clarissa, da Confederação Nacional dos Municípios, que era da área técnica, que também ela está também junto aos municípios, fazendo essas intervenções. Inclusive, ela me falou sobre a questão dos cadastros, quais são as plataformas virtuais que eles estavam utilizando, que é aquela Cultura Viva. Existem as plataformas, eles já estão se debruçando a isso para estar enviando para os municípios. Então, assim, são contatos que eu acho que a gente tem que passar, são pessoas, a gente está montando já um comitê também com essas pessoas que a gente está mandando um abraço. Eu vou dar um abraço aqui também ao nosso amigo, inclusive, professor Júnior Roque, os livros dele, Espetacularização do São João, né, da casa, da praça, né, pública, foi das referências para esse resgate do São João de Cruz das Almas. Mandar um abraço para esse pessoal. E dizer que a gente está nessa luta, nessa labuta de aprender, se debruçar e colocar em prática o que esses amigos também estão assessorando a gente. Pronto, muito obrigado, secretário. O professor Júnior Roque diz o seguinte: Vinícius, fala para os secretários e para a secretária que a UNEB, através do nosso grupo de pesquisa, está à disposição para o diálogo. Então, nós temos duas universidades aí para poder, né, nos apoiar, o UFRB e também a UNEB. Né, e defender a universidade pública é primordial nesses tempos que nós estamos passando. Eu queria parabenizar, na verdade, a iniciativa do Sindicato Cachoeirano, através do Sami Suzá, que é o nosso diretor, que a gente, enfim, através de uma ideia, né, teve a iniciativa de poder realizar essa live
Quero também parabenizar a presença dos secretários aqui, né? Infelizmente, nosso bloco chegou ao fim porque nós tivemos apenas uma pergunta. Lembrando mais uma vez que tanto o Luciano Rocha, que é o secretário nacional de Cultura, né, representante aqui do Recôncavo, teve um problema de saúde familiar por causa da Covid-19, justificou o não envio do vídeo, né? Deve estar lá ainda numa preocupação imensa. E a Pan Batista, que é a nossa quilombola, teve problema com a conexão de internet e não conseguiu enviar o vídeo, por isso que a gente não passou para a transmissão aqui deles. Mas desde já um grande abraço tanto para Luciano Rocha quanto para a Pan, dois grandes amigos. Então eu quero agradecer, né, a presença dos secretários, dizer que na pessoa da Secretaria de Cultura, agradecer ao prefeito Tato Pereira, né, através da Secretaria de Cultura, agradecer ao prefeito Tato Pereira por ter disponibilizado, na verdade, esse horário da programação aqui para a gente poder estar conversando com o público. Agradecer ao prefeito Rogério Andrade, né, lá de Santo Antônio de Jesus, que também por ter disponibilizado a secretária para vir aqui representando a prefeitura para poder dar esses esclarecimentos, conversar com a gente. Agradecer ao prefeito Orlandinho, lá de Cruz das Almas, por ter também disponibilizado o secretário dele para a gente poder dialogar sobre tudo isso, da cultura de 3 cidades que são não só referências no Recôncavo sobre as festas, mas sim referências no âmbito econômico, né, e também no âmbito de gestão, né? São três cidades que são referências assim no estado como gestões municipalistas de qualidade, e eu tenho uma grande honra de estar mediando esse debate aqui com vocês. Leve o meu abraço para os prefeitos também, tá? Então é isso, gente. Eu quero parabenizar. Já parabenizei, eu adoro parabenizar as coisas. Já parabenizei, eu quero agradecer às pessoas que estão nos acompanhando até agora, a todo mundo que mandou pergunta, a todo mundo que está nos assistindo, dizer que essa live vai ficar, acho que salva, né, nosso operador técnico, vai ficar salva para poder outras pessoas assistirem. Dizer que, infelizmente, nós passamos um momento de pandemia, nós estamos passando por um momento de pandemia, né, saúde em crise no âmbito global, mas eu tenho esperança, quem tem fé também tem, como eu tenho, né, que isso tudo vai passar, a depender da nossa contribuição de forma coletiva, cobrando tanto do poder público quanto da sociedade civil. E quem sabe, vamos trabalhar para isso, todo mundo ficando em casa no São João, né? É importantíssimo dizer isso, né, secretários? Todo mundo em casa no São João, para que ano que vem a gente possa fazer um São João não só de 3 ou 4 dias, mas de uma semana, para a gente compensar esse São João que a gente não teve, né? Então, agradecer a vocês, muito obrigado, e vamos juntos superar esse problema grave do nosso país, tá? É isso. Muito obrigado a todos.